Estou começando a gravar agora, tá? Para poder liberar para o pessoal depois. Então, hoje a gente vai trabalhar orçamento de capital. Mas a primeira parte é mais teoria, tá? Então é mais tranquilo. Bom, primeira coisa que todas as decisões de investimento envolvem a elaboração, avaliação e seleção de propostas, né, de aplicações de capital com o objetivo, né, de, no médio e longo prazo, produzir determinado retorno aos acionistas, aos proprietários. Tá? Então, a gente pode identificar várias decisões empresariais que se incorporam a um processo de investimento de capital, né, entre substituição de ativos, troca de máquinas e equipamentos, ampliação da fábrica ou até desenvolvimento de novos produtos. Tá? Então, tudo isso vai fazer parte das decisões de investimento de uma empresa. Fundamentalmente, essas decisões podem promover a alteração no volume de capital voltado para a produção de bens e serviços. Tá? Eu posso estar trocando máquinas e equipamentos por máquinas mais produtivas, né? E com isso eu vou ter menos necessidade de capital de giro no meu negócio. Tá? Ou, por um outro lado, né? E aí é um exemplo aí de Puma, que Puma 2 é o projeto da Klabin, papel e celulose, que começou a implantação dessa segunda fase do projeto Puma, que é desenvolvimento de pasta de celulose, na verdade fazer papel à base de pasta de celulose. Tá? O Puma 2 foi um projeto que foi lançado em 2019. No próprio ano de 2019, a Klabin já captou os 9 bilhões que ela precisava para tocar o projeto. A primeira fase do projeto vai ser... A primeira fase do projeto vai ser entregue agora em 2021, no ano que vem, e a segunda fase está prevista para 2023. Então, o que acontece? Todas essas decisões de investimento, eu vou ter que também trabalhar como vou financiar esse projeto. Tá? E aí, eu preciso fazer toda uma análise sobre formas de dar financiamento. Né? Então, o conceito de capital é bastante amplo, envolve bastante diferentes ativos, como máquinas, equipamento, tecnologia. A gente está vendo aí a Via Varejo está aumentando, fazendo um follow-on de ações, está captando mais dinheiro na bolsa. A ideia é botar para dentro da empresa alguma coisa como 3 bi a 4 bilhões de reais. E tudo isso por quê? Porque ela quer deixar cada vez mais digital a Via Varejo, entendeu? É um trabalho que a Magazine Luiza já fez lá no passado e ela agora está fazendo aqui. É a questão de educação também, treinamento para os meus colaboradores, né? Depois investimentos, bens públicos, investimentos e por aí afora. Tá? Então, uma característica presente no conceito de capital, não sei o que está acontecendo aqui. No conceito aqui de capital, eu estou utilizando a capacidade para a produção futura de bens e serviços para toda a sociedade. Então, estou ampliando, estou buscando ampliação dos meus negócios para mais lá na frente. Benefício lá na frente. Vamos lá. Importante acrescentar que uma decisão de investimento é tomada segundo um critério racional. Eu jamais vou investir
em algum projeto, em alguma coisa, para perder dinheiro, né? Vou estar sempre buscando agregar valor para a minha empresa, né? Buscando gerar valor para os acionistas. Tá? E para fazer essa tomada de decisão de investimento, eu tenho que mensurar meus fluxos incrementais, ou os fluxos gerados pelas propostas de projeto que eu estou analisando. Tá? Então, para justamente buscar encontrar a atratividade do meu negócio, a atratividade desse projeto, vis-à-vis do custo do dinheiro. Tá? Aqui o custo do dinheiro é a taxa mínima de atratividade, isso é o custo médio ponderado dos empréstimos que a empresa tem, ou é o custo do dinheiro no mercado hoje. Então, por exemplo, para a pessoa física, né, meu custo de oportunidade, ou meu custo do dinheiro, é a aplicação no CDI, que está em 3%. 3,25% e vai cair agora para talvez 2,5%, 2,75% até o final do ano. Porque se eu quiser aplicar num investimento sem risco nenhum, é o tesouro direto, é o título público, que é isso que eu vou estar avaliando. Então, no caso da empresa, ela tem diversas formas de estar se financiando, né? Ela vai buscar conta garantida, ela vai buscar dinheiro no mercado internacional, vai fazer emissão de debêntures, vai fazer emissão de outros papéis. Então, esse custo médio ponderado desses recursos que ela consegue captar no mercado é que vai ser o custo de oportunidade dela, o custo do dinheiro para ela poder avaliar um projeto. E aqui eu queria trazer para vocês o exemplo de Belo Monte. Belo Monte é uma das maiores, ou é a maior hidrelétrica do Brasil. E o que acontece? Para poder viabilizar esse projeto de Belo Monte, o consórcio que estruturou essa hidrelétrica teve que buscar dinheiro junto ao Fundo Monetário Internacional, junto ao Banco Mundial. Por quê? Porque os recursos para viabilizar tinham que ser taxas extremamente baratas, né, no mercado internacional. Então, eles conseguiram pegar empréstimo de 20 anos a uma taxa de 3%, 4% ao ano, e com isso viabilizar um projeto de Belo Monte. Se fosse buscar dinheiro aqui no Brasil, através do BNDES, que tem um prazo mais longo que poderia estar emprestando, ou através de bancos de investimento, não iam conseguir viabilizar o projeto, porque as taxas de juros de mercado, na época, já estavam aí, ainda estavam em 14%, 15% ao ano, então não ia viabilizar. Então, quando eu estou fazendo uma análise de um projeto, eu preciso avaliar quais são as minhas fontes, as minhas alternativas de opções para estar financiando e viabilizando o projeto. E isso a gente tem que ficar bastante atento, tá? Uma proposta de investimento se apresenta atraente se a taxa de retorno do projeto é superior à taxa de remuneração que os acionistas querem, né? O custo do dinheiro para eles. Tá? Então, eu aceito um projeto se a taxa de retorno é superior ao custo de oportunidade do capital. Basicamente, o processo de avaliação e seleção de alternativas envolve os seguintes aspectos: dimensionamento dos fluxos de caixa de cada um dos projetos, avaliação econômica desses fluxos com base na aplicação de técnicas de análise de investimento, que é o que nós vamos estar vendo hoje. Definição da taxa mínima de retorno exigida pelos proprietários, tá? Do capital, credores ou acionistas. E a sua aplicação para o critério de aceitação de projetos de investimento. Então, aqui eu preciso definir qual é a taxa mínima de retorno que eu exijo, né, para colocar o dinheiro em um projeto. Aqui eu queria lembrar, todo mundo lembra de um banco americano que se chama Banco de Boston, ele foi comprado aqui pelo Itaú. O Banco de Boston acabou saindo do Brasil porque eles, para poder botar dinheiro, fazer aporte de capital no banco aqui no Brasil, eles exigiam a taxa de retorno dos bancos do Brasil, a taxa média de 15%, 20% ao ano,
mais o Risco Brasil, que estava em 5%, 6%, e mais a taxa média de retorno dos bancos nos Estados Unidos, que é 12%. Então, o que acontece? Para botar dinheiro aqui no Brasil, o Banco de Boston queria uma taxa de retorno de 42% ao ano. E, muitas vezes, eles não conseguiam. Não, nenhum banco, até o próprio Itaú, não consegue gerar essa taxa de retorno. O Itaú gera, assim, nos melhores dos mundos, 30%. Na média, entre 20% e 25%. Tá? Eu vi uma outra empresa também que pede, que definiu uma taxa mínima de retorno e que a filial brasileira tem que entregar para os acionistas, é a Volkswagen. A Volkswagen, para botar dinheiro para ampliar a fábrica aqui, ela pede uma taxa de retorno de 30% em euros. Tá? 30% ao ano em euros. Então, é por isso que a gente vê, por exemplo, o Gol, que é um carrinho, sendo vendido a 40 mil reais. Tá? Ele não custa tudo isso, ele deve custar 12 mil reais. Só que aí tem mais os impostos, tem mais não sei o quê, e tem a taxa de retorno que eu tenho que dar em euros para a matriz na Alemanha. E simplesmente acaba sendo inviável. Né? Então, com isso, também perderam mercado, né? tem todas as suas consequências, né? Essa decisão e exigência de taxa de retorno. Tá? E também, para avaliar os meus investimentos, eu tenho que ter uma noção de risco. Né? Então, quanto mais arriscado é o projeto, maior é a taxa de retorno que eu vou querer. Né? Veja aí a Volkswagen botando dinheiro aqui no Brasil, né? Pedindo aí, tem o prêmio de risco do país, né? E isso fora a taxa média de retorno que ela quer. Então, com relação aos processos que eu vou estar analisando, eu vou buscar gerar internamente diversos estudos para estar me gerando propostas de investimento. Tá? Via de regra, as duas maiores fontes são ampliação ou expansão da minha atividade. Eu quero aumentar minha fábrica, quero aumentar minha capacidade produtiva, então eu vou estar ampliando, que é o caso aí de Klabin, Puma 2, tá? E aí também em situação de troca de equipamentos, de instalações ou até aquisição de outra empresa, né? É uma forma de estar ampliando o meu negócio. Ou reposição e modernização de ativos, tá? Então, equipamentos que já estão obsoletos ou desgastados, que precisam ser trocados, né, com o tempo de uso. No caso das siderúrgicas, os alto-fornos que essas empresas têm, CSN, Gerdau, a própria Usiminas, eu tenho que ter um período onde esses alto-fornos eles são desligados durante 6 meses para justamente serem reformados, tem que dar um tapa para ele poder trabalhar mais alguns anos. Tá? Então, são paradas programadas. A mesma coisa a gente tem com a Petrobras, quando ela tem paradas programadas para as plataformas. Eu tenho que revisar essas plataformas para não ter problema. Tá? Então, eu preciso avaliar, né, a questão da modernização dos meus ativos. Se eu tenho, por exemplo, um carro que começa a dar muita mão de obra, muita manutenção, é mais fácil, né, hoje em dia, eu passar para frente esse carro e comprar um carro mais moderno, que é mais econômico e praticamente não dá manutenção nos primeiros 5 anos de vida útil. Tá? Então, eu tenho que fazer a conta, o que é melhor para a minha empresa. Se é trocar o equipamento ou fazer só uma recalchutagem, se for possível, e qual o custo, e comparar, né, o tempo que dura essa recalchutagem e a troca de um equipamento mais moderno. Tá? Bom, essa questão da reposição, modernização, ativos fixos, máquinas e equipamentos,
processo de reposição como de modernização pode ser adotado de forma parcial ou total, né? E é super normal eu ter desgaste do meu equipamento ou ele ser obsoleto, né? E aí eu tenho que estar comprando material mais moderno para estar fazendo esse tipo de coisa. Na realidade, nem é muito comprar, né? Hoje as empresas estão alugando, é mais fácil, né? Por exemplo, as construtoras, em vez de ter lá os guindastes e não sei o que mais, eu vou e alugo, fica lá parado na minha obra num período que eu preciso e depois eu devolvo. Então, é muito mais racional também. Hoje a gente vê aí as grandes empresas que dão benefícios para os seus diretores, elas já não compram mais carro para os diretores, elas alugam. É muito mais barato fazer um pacote de aluguel. Deu problema, devolve lá para a locadora e pega um outro. Então, a gente está cada vez mais trabalhando num conceito aí de agilidade e sem estar se imobilizando muito, né, as empresas. E os bancos também, na maioria das empresas. Depois eu tenho a questão do arrendamento ou aquisição, né? Vou alugar ou vou comprar? O que é mais interessante? Né? A questão de helicóptero, a questão de aviões, jatinhos e coisas assim. O que é mais interessante? Eu alugar um helicóptero quando eu preciso ou ter um helicóptero, mais um piloto, mais não sei o que, à minha disposição o tempo todo? É isso que eu preciso trabalhar, né? Fazer a análise do que é mais interessante, mais viável para a empresa. Depois, aqui em outras origens, eu tenho origens oriundas de serviços externos de assessoria, pesquisa e desenvolvimento, publicidade, né? Geração, são investimentos que visam determinados benefícios provenientes da maior eficiência e controle das operações da empresa, tá? Definição de mais adequado, uma definição mais adequada do planejamento estratégico ou incremento das vendas, tá? A origem dessas propostas devem partir das formulações estratégicas e competitivas da empresa, permitindo que se antecipem as novidades tecnológicas e de mercado futuro. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje no mercado? Com a pandemia do coronavírus, todas as empresas se plugaram no online. Uma coisa que estava previsto para 2021, 2022, fazer delivery e não sei o que mais, todos os lojistas já têm drive-thru, delivery, e estão funcionando. Né? Então, a pandemia precipitou, né, investimentos que as empresas estavam lá no seu projeto, só que não tinha pressa nenhuma. Né? E a pandemia fez todo mundo começar a trabalhar online em menos de 15 dias, né, para poder sobreviver e continuar. E essa tendência vai ficar. Eu estava lendo uma reportagem aí de uma empresa francesa até de cimentos, ela simplesmente fechou o escritório dela no Rio de Janeiro. Vai todo mundo trabalhar em home office. Não tem mais um escritório para trabalhar. Vamos fazer uma reunião? Vamos, a gente vai alugar uma sala, determina lá quantas horas precisa para fazer essa reunião, com clientes, coisas assim, e, se for o caso, se não, por Zoom, com os funcionários, com os colaboradores, e acabou. E ela vai liberar 2 milhões de reais por mês, né, de grana, porque não vai pagar aluguel. Então, a mentalidade dos empresários também está mudando, né, com essa pandemia. Uma outra coisa, então, uma decisão de investimento deve ser tratada como uma decisão de longo prazo, em que se inserem preocupações com a continuidade e competitividade da empresa. Eu não vou fazer um investimento agora só porque eu acho que é bonito. Eu estou buscando ganhos de produtividade no longo prazo. Eu estou buscando perpetuar a minha empresa. E se eu não investir, eu vou morrer na praia. Eu vou perder participação de mercado. Né? Então,
o investimento tem que ser tratado como efetivamente a continuidade da competitividade dessas empresas. Bom, tipos de investimento. A gente tem investimentos economicamente independentes. Então, eu tenho 2 projetos. Se eu tiver grana para tocar os 2 projetos, maravilha, vou tocar esses 2 projetos se eles forem rentáveis, dentro daquela ideia do custo de oportunidade. Tá? Se o custo do capital para mim é 10%, e eu tenho 2 projetos que são viáveis, que me dão uma taxa de retorno superior a 10%, e eu tenho grana para bancar esses projetos, eu vou fazer os 2 projetos. Tá? Então, isso é uma coisa tranquila. Agora, se eu tenho restrições orçamentárias, eu não vou conseguir fazer 2 projetos. Eu vou ter que escolher um ou outro. E aí eu vou ter que fazer, na realidade, como eu tenho uma decisão racional, eu só vou escolher o projeto que me dá a maior taxa de retorno. Né? Ninguém vai escolher um projeto que dá prejuízo ou não tem uma taxa de retorno apropriada. Tá? Depois eu tenho projetos economicamente dependentes. Então, um pouquinho o que aconteceu com o Eike Batista. Né? O Eike Batista tinha a OGX, que agora mudou de nome, é Domo, né? Que era a coluna do grupo EBX. Em torno da exploração de petróleo, a Petrobras, o Eike Batista montou um posto para justamente escoar os produtos. Ele estava construindo, inclusive, estava fechando até com o pessoal lá de Florianópolis, uma base para poder montar armador. Ele é para construir navios, tá? E ele tinha fechado até um terreno lá já com a prefeitura e tudo mais. E aí, o que acontece? Um projeto dependia do outro. Se a OGXP ia bem, o porto estava andando e ele ia estar tocando lá a construção de navio para justamente poder carregar o petróleo e fazer a exportação de petróleo. A empresa, a primeira, a OGXP, quebrou, e aí o mundo todo foi embora, né? Porque um projeto dependia do outro. Tá? Então, esse é um exemplo aí do que pode acontecer se eu tenho projetos que são economicamente dependentes. Um depende do outro. Investimentos mutuamente excludentes. Né? Ocorre quando a aceitação de uma proposta elimina totalmente a possibilidade de implementar uma outra. Então, suponhamos que eu tenho um terreno muito bem localizado. Ou eu monto um posto de gasolina, ou eu monto uma agência bancária, ou eu monto um prédio de salas de escritório, ou um prédio residencial. Bom, eu não posso fazer 2 coisas dentro do mesmo. Se bem que hoje o pessoal tem feito. O pessoal tem feito prédios onde os primeiros andares são comerciais e os últimos andares são residenciais. Tá? Então, também eu posso ter dois tipos de projeto dentro de um só. Tá? Bom, depois, investimentos com dependência estatística, né? São os que se caracterizam por apresentarem variações conjuntas em seus resultados ao longo do tempo. Então, eventuais aumentos ou reduções de benefícios de caixa do investimento são acompanhados por variações nos benefícios de outros. Tá? Então, um projeto puxa o outro. Tá? Então, aqui, teoricamente, o exemplo é a produção de iates ou de carros de luxo. Tá? Pode ser classificados originalmente como projetos independentes economicamente. Nós vamos cair daqui 10 minutos. No entanto, o desempenho dessas 2 alternativas está associado aos mesmos eventos externos. Os negócios são dirigidos para o mesmo segmento de mercado, sendo, por isso, considerados como
estatisticamente dependentes. Se a classe AAA está bombando, está comprando, iate, carro de luxo, tudo isso vai funcionar. Se a classe AAA não está comprando, está isolada, depois eu vejo. Aí eu vou ter um problema. Ela não está comprando nada, não compra nada. Né? O que a gente percebe, por exemplo, que a classe AAA, quando deu a abertura do mercado chinês, eles saíram comprando alucinadamente nos shopping centers. Né? Tanto a Louis Vuitton falou que bateu recorde de vendas com a reabertura dos shoppings na China para essa classe. Esse é o tipo de público deles. Tá? Bom, com relação a essa parte teórica aí dos fluxos dos investimentos, tipos de investimento, a necessidade de montar esses fluxos de investimento para poder trabalhar. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, professora, deixa eu te perguntar. Por exemplo, a Júlio Simões, os fretados, melhor, os caminhões e tudo dela são da Movida. Será que, de uma certa forma, a Júlio Simões não está deixando de fazer um investimento por conta disso? Porque ela poderia, sim, comprar seus próprios veículos. Mas só um pouquinho. A Movida é uma empresa da Júlio Simões. É uma empresa que tem um capital em bolsa. A Júlio Simões também tem. É uma empresa, é uma empresa que faz parte do grupo Júlio Simões. Tanto que eu achei que... Não, tanto que eles estão abrindo uma agora só para caminhões também. Eu achei que eles apenas alugavam os veículos da Movida. Não, eles montaram a Movida para aluguel de veículos e estão montando, inclusive, o nome da empresa, ela ia abrir o capital agora, só que com a pandemia eles barraram lá na CVM, que Vai ou Voo, alguma coisa assim, o nome da empresa, tá? Que é para aluguel de caminhão, justamente, tá? Tá ok, obrigada. Por nada. Então, aqui, para a gente terminar essa primeira parte, eu queria mostrar para vocês como é que funciona um fluxo de caixa, né? Um fluxo normal, convencional de uma empresa. Tá? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho saída de caixa, tudo que é setinha para baixo é saída de caixa. Tudo que é setinha para cima é entrada de caixa. E aqui eu tenho período de tempo em anos. Então, o fluxo de caixa convencional, o padrão, que a gente conhece, é o seguinte. Sai o dinheiro do caixa da empresa para constituir o investimento inicial, né? E a aplicação desse investimento acaba gerando caixas, fluxos de caixa ao longo dos anos. Tá? Aqui a gente está fazendo tudo positivo, mas na vida real, os primeiros anos da empresa, provavelmente eu não tenho fluxo de caixa positivo, vou ter um fluxo de caixa negativo para depois positivar. Tá? Já o fluxo de caixa que não é convencional, eu tenho o investimento inicial, que é saída. Isso aqui a gente pode dar comparar com os alto-fornos aí da indústria siderúrgica. Eu tenho o investimento para constituir esse alto-forno. Ele vem operando, vem me gerando fluxo de caixa. Quando chega lá no 6º ano, eu tenho que fazer uma parada técnica, vou estar colocando mais dinheiro para reformar esse alto-forno, e aí ele volta a trabalhar mais alguns anos para mim. Tá? Tranquilo isso daqui? Fluxo de caixa? Bom, uma outra coisa que é importante também é o fluxo de caixa. Eu tenho um investimento inicial. Esse investimento inicial ele é constituído por o capital que eu coloquei, mais o capital de giro que eu estou colocando para a minha empresa funcionar. E aí ela vai me gerar fluxos, que a gente chama fluxos operacionais do projeto,
E no último ano, quando eu for vender a minha empresa, eu tenho o que se chama de fluxo de caixa residual, tá? Só no último ano. Isto é, eu estou fechando a minha empresa, então eu vou recuperar aqui no fluxo residual, eu vou vender o que dá para vender, máquinas, equipamentos, marca, ponto, mais o capital de giro, né, que eu botei ao longo do processo produtivo, eu vou recuperar meu capital de giro para encerrar a minha empresa. E esses fluxos todos é que eu vou analisar para ver se eles são positivos ou não, né, se vale a pena eu estar entrando, vale a pena eu estar fazendo esse projeto. Aqui, tranquilo, fluxo de caixa residual e investimento inicial. Professora, por exemplo, esse fluxo de caixa operacionais, se eu fizer algum investimento dentro ou algum outro investimento dentro desse período, eu tenho que colocar aí também? Não, aí se você fizer um outro investimento, vai sair a flechinha para baixo porque está saindo dinheiro do caixa, tá? Mas Ah, tá. Então, vai entrar no fluxo, vai ser esse tipo de projeto aqui, ó, tá? então tá bom. Obrigada. Tá? Mas tem que considerar tudo, todos os fluxos até o final da operação. O que acontece? Por exemplo, você tem empresas que nem eu faço avaliação de empresas também, né? Então tem uma coisa, são empresas que já estão há 10, 15, 20 anos funcionando e elas têm uma taxa média de crescimento anual, né? E eu não vou projetar 100 anos, 150 anos para saber quanto que vale essa empresa a hora que, né, que os donos estão querendo vender. Então, tem uma coisa que você faz exatamente esse mesmo fluxo, tá? Só que considerando uma taxa de crescimento e você, em vez de ter o valor residual, como se fosse vender tudo, você tem um cálculo que se chama valor da perpetuidade, que é se a empresa continuar com essas taxas de crescimento, com esses fluxos que ela está gerando para os acionistas, fluxos de caixa e tudo mais, essa empresa tem um valor X na perpetuidade, de 100, 200, 300, 500 anos. Tá? Então, é uma técnica, né? Isso daqui tudo se usa, eu uso para fazer avaliação de empresa, né? E todo mundo usa, quem vai fazer um investimento também usa. Tá? Bom, então, os métodos de avaliação de investimentos. Eu tenho dois grandes grupos, tá? Os que levam em conta o valor do dinheiro e os que não levam em conta o valor do dinheiro. Então, basicamente, nós vamos ver os três, são três metodologias. Né? E a mais fácil de todas é o payback. O payback eu quero saber em quanto tempo eu recupero meu investimento. Né? Todo e qualquer projeto desses empreendedores da vida noturna aqui em São Paulo, de restaurante, de barzinhos, de boates, etc. e tal, eles vão lá, estão fazendo o negócio deles, botei 5 milhões aqui para montar esse espaço, em quanto tempo eu recupero os 5 milhões? É isso que ele quer saber. Em 1 ano, em 2 anos, em meio ano. Né? Então, quanto mais rápido eu recuperar meu dinheiro, melhor é o meu projeto. Tá? Essa que é a ideia. Então, aqui eu tenho exatamente esse fluxo, R$10.000, e nesse caso, esse projeto eu vou recuperar em 5 anos. 2.000 por ano, vezes 5, R$10.000. Tá? Então, essa é a análise através do payback. Tá? Então, beleza. É uma análise bastante fácil, conta de padaria. Tá? Não leva em consideração o custo do dinheiro. Eu posso definir em quanto tempo eu quero recuperar meu investimento. Eu quero, se é um barzinho, eu quero recuperar em 2 anos. Mais que isso, para mim, não me interessa.